Obrigado, igreja. Hoje é um dia especial, um dia de comunhão, um dia de ceia, um dia em que nós celebramos ao Senhor por essa dádiva que nós temos de participar dessa comunhão dos santos. É um momento especial, porque a comunhão quer dizer unidade. A comunhão quer dizer um só. É um corpo só. Temos várias cabeças, vários pensamentos. Obrigado. Eu sempre reclamo, né? Porque eu não consigo enxergar o pessoal lá do fundo, mas graças a Deus agora estou enxergando todo mundo. Olha que bênção, como é bom ver vocês, né? Como é bom isso. E a comunhão é um fato que está, vamos dizer assim, atrelado à nossa maneira de servir a Deus. Não podemos nos abster da comunhão. A comunhão sempre tem que estar envolvida em nosso viver. Não existe pessoas que sirvam a Deus de uma forma isolada do outro irmão. Uai, Romão, e os irmãos que estão online, inclusive estão nos assistindo agora? Eles estão também em comunhão, porque nesse momento eles estão aqui, em espírito, adorando ao Senhor através das redes. Você que não é do nosso Betânia Online, que está nos assistindo, também está em comunhão com essa igreja. Agora, nem sempre o estar aqui representa a comunhão. Nem sempre o estar aqui representa estar junto, porque às vezes o nosso coração não está. E aí é onde eu quero chegar, uma palavra que o Newton falou: oração é o lugar para onde a gente vai. E o lugar para onde a gente vai na oração, o principal lugar que a gente vai é o nosso coração. É o nosso coração. Nós nos envolvemos de uma forma, no nosso coração, de uma forma que possamos falar com Deus através desse coração. O lugar onde a nossa oração chega, o lugar onde a nossa oração se desenvolve, é no coração, é em nossas vidas. Por quê? Porque esse coração envolvido com a nossa oração, com a oração que a gente faz, ele começa a conectar com outros corações, com outras pessoas. E o Espírito de Deus envolve essas pessoas, a ponto da igreja também tornar-se um só coração. Mas começa aqui dentro. É o lugar para onde a gente vai. O primeiro lugar é aqui dentro. E isso o Senhor deixou bem patente. O Senhor deixou bem, Ele fez com muita eloquência esse aviso, que nós devemos olhar para nós como vetores de oração, para que nós possamos nos envolver em comunhão uns com os outros através da oração. Não há meio de você se envolver com Deus, se o seu coração não estiver ligado a Ele. E oração, além de ser o lugar que a gente chega, é um encontro marcado. Oração é um encontro com Deus. Oração é um encontro com aquele que você chama de Senhor da sua vida. E para se encontrar com esse Deus, é necessário algumas coisas que nós temos que fazer no nosso coração, que é o primeiro lugar a ser visitado por esse Deus.
Por isso eu gostaria de ler aqui em Mateus capítulo 6. Painel, por favor, me ajuda aí. A partir do versículo 5 até o versículo 8. Aí vocês vão falar assim, não, mas é aquela oração que Jesus fez. Não, nós não vamos falar dessa oração, que também é uma pregação, é a forma que Jesus nos deu para orar. Mas eu quero falar o antes para você chegar nessa oração. O Newton me alertou de uma coisa, é o lugar para onde você vai. Qual é o primeiro lugar que você vai para se encontrar com Deus? Oração é o encontro. Qual é o primeiro lugar que você vai? É no seu coração. É dentro de você. Vamos então? Quando vocês orarem, versículo 5. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aí o versículo 9, então Jesus nos dá um modelo de uma oração. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Foi assim que o Senhor nos deu uma linha de como orar. E eu quero me ater hoje, nós temos pouco tempo, nós vamos nos ater ao preâmbulo dessa oração que Jesus nos ensinou. O modelo de oração é outra pregação, inclusive. É outro momento que nós vamos ter oportunidade de falar com vocês. Mas, hoje, nós queremos falar sobre o antes de chegar nesse modelo. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês, como já falei na nossa introdução, que oração é uma conversa, um encontro. Nesse encontro, Deus sempre buscou esse diálogo com o homem. Deus sempre buscou esse diálogo. Diz lá no capítulo 3 de Gênesis, que Deus caminhava no jardim, buscando encontrar o homem, porque ele se encontrava com frequência ali. E ele chamou Adão. Adão, Adão, onde estás? Adão, Adão, onde estás? Mas o pecado fez uma barreira entre Deus e o homem. O pecado fez uma interrupção dessa conversa, desse diálogo. E isso ficou notório ali, naquele momento onde Deus procura Adão. Porque Adão não respondeu em primeira mão. Adão depois, ele timidamente, se cobrindo, respondeu. Ele se escondeu de Deus. Por causa do pecado. O Senhor continua procurando os seus.
O Senhor continua procurando se comunicar com o ser humano, com aquele que Ele chama sua criatura, a imagem e semelhança dEle. E nós vemos do capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse, o enredo da palavra de Deus, procurando essa aproximação com o homem. E nessa oração que Jesus colocou para nós, como exemplo, como modelo, antes disso, Jesus disse: não ore como eles. Porque eles estavam falando daqueles que oram para serem vistos, com eloquência. Eu quero fazer aqui um parênteses: não é que Deus não ouve a oração que é feita em público. Nós acabamos de fazer isso aqui. E a Bíblia está permeada de exemplos assim. Mas o que Deus está falando, o que Jesus está falando aí, é aquele que ora em público, mas não faz no secreto. É aquele que ora em público, mas não corresponde como o servo de Deus que ora em público. Então não adianta nós nos apresentarmos a Deus em público ou em secreto, se nós não temos a verdade estampada em nossas palavras e naquilo que nós conversamos com Deus. Então, quando você ora em público, chamando atenção para si, quando você faz alguma coisa em público, chamando atenção para a sua pessoa, você não quer ser visto por Deus, você quer ser visto pelos outros. Mas quando você vai na sua intimidade, para se encontrar nesse lugar, nesse coração, nessa sua vida, e abre esse coração para o Senhor, e fala com Ele em verdade, aí sim, você começa a ter um encontro com Deus. Lá em Lucas 18, se não me falha a memória, a oração do publicano, acho que Lucas 18, versículo 9, eu não marquei aqui, mas eu separei uma folha, é Lucas 17, versículo, ou melhor, desculpa, Lucas 18 mesmo, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu sou como os outros homens. Eu não sou como os outros homens, desculpa. Vou repetir: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou dízimo e tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhe digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem exalta será humilhado, e quem humilha será exaltado. Diz a palavra do Senhor. Oração não é para você ficar esfregando na cara dos outros que você é muito santo. Oração é uma conversa, é um encontro com Deus. E todas as vezes que você se encontra com Deus, você tem que ter a noção de que esse Deus no qual você encontra é um Deus que encontra em espírito e em verdade. Assim Ele procura os verdadeiros adoradores. Assim Ele procura aquelas pessoas que realmente chegam nele com a verdade em si. A hipocrisia, como Jesus chamou
Lá no versículo 5, da palavra de Mateus que nós lemos agora, quando orarem, vocês não sejam como os hipócritas. Hipocrisia quer dizer imagem. Quer dizer que você faz as coisas para mostrar para os outros e não para Deus. Existe uma diferença muito grande. Para os outros é fácil de mostrar. Porque Nilson, porque Amorim, porque Tiago, vocês não têm a visão de Deus, mas vocês olham com os olhos humanos, a não ser que vocês tenham o discernimento do Senhor. Quando vocês têm o discernimento do Senhor, o que acontece? Vocês já observam logo e já vê logo quem está querendo mostrar ou não. Mas quando nós não temos o discernimento, Samuel foi lá e olhou para os filhos de Jessé e disse: certamente o rei será aquele lá, que os meus olhos estão vendo. Mas o Espírito de Deus entrou nele e disse o seguinte: está errado, a sua visão é uma, mas a minha visão é outra. A minha visão é outra. É essa a visão de Deus. Deus está enxergando você, meu irmão, que ora no secreto. Deus está enxergando você, que abre o coração para Jesus, para que você possa se encontrar com Ele nesse lugar. Deus está te olhando. Pode o Romão não olhar você, pode o Romão não ter a visão que Deus quer que nós tenhamos, porque Deus nos diz para buscarmos o discernimento. Deus nos diz para estarmos atentos e buscarmos o discernimento. Mas quantas vezes nós procuramos olhar com os olhos humanos aquilo que Deus quer que nós olhemos com os olhos espirituais? A palavra de Deus diz que Deus é espírito e Ele se relaciona com pessoas espirituais. Não há outro meio de se relacionar com Deus. É espiritual. Ah, Romão, como é que eu faço então? Irmãos, não é ter palavras bonitas, não. É simples. É só ser verdadeiro. É só ser verdadeiro. Deus conhece a motivação do teu coração. Por isso, esse lugar, o coração, é o melhor lugar para se encontrar com Deus. Porque Ele conhece a motivação que existe aí dentro. Amém? Então, o lugar de encontrar-se com o Senhor é aqui dentro. Aqui. Aleluia. Agora, para encontrar com Ele, nessa conversa, nesse encontro, Ele não invade. Ele não entra com o pé na porta. Ele bate a porta. Lá em Apocalipse 3, versículo 20, diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha aí o encontro. Cearei com ele e ele comigo. É uma conversa, é um diálogo, mas tem que abrir a porta. Essa porta que Deus bate, ela não tem maçaneta de fora. Ele bate e espera você abrir. É você que tem que ter a iniciativa de deixar Deus entrar em seu coração. Ele respeita isso em você. Ele não invade você. Ele simplesmente bate a porta do teu coração. E quando você abrir a porta, olha o que diz a palavra. Ele quer ser o quê? Ouvido. Olha a primeira parte do diálogo. Ele quer ser o quê? Ouvido. Olha só o que diz a palavra. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém o quê, gente? Ouvir a minha voz e abrir a porta, eu farei o quê? Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Estão me entendendo aí? Tem muita gente que diz, meu coração é de Deus. Mas não abre a porta. Não abre a porta porque não escuta Deus. Qual é o pressuposto de abrir a porta? Escutar. Se você não escuta o Senhor, você não abriu. Se você não escuta Deus, Deus não entrou. Se você não escuta o Espírito Santo, não tem condição de você conversar com Ele. O Espírito da verdade está aqui nessa manhã para conversar com muitos de nós aqui. Mas é preciso abrir o coração para que Ele entre em sua vida. É nesse lugar que Deus quer te encontrar. Amém? Vamos continuar. Porta aberta. A abertura do coração apresenta a Deus o quê? Um coração verdadeiro. Mesmo imperfeito, mas verdadeiro. Que é visitado por quem? Pelo Espírito da verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que entra nesse coração e ele faz com que a pessoa seja convencida a ser uma das pessoas que vai dialogar com Deus. Pastor Léo, conversar com Deus, pastor. Irmãos, vocês já imaginaram a importância disso? Olha para as montanhas. Olha para o universo. Olha por tudo que está acontecendo. Olha para os poderes, os poderosos que dizem que têm poder. Olha para eles. Estão todos debaixo do controle daquele que fez os céus e a terra. E esse que controla tudo, que está com tudo sobre suas mãos, quer conversar com você. Vocês já notaram a importância disso? Não pode ser de qualquer jeito. Eu disse uma certa vez que eu estava cantando aqui que encontrar-se com Deus é facinho, facinho e difícil, difícil. Que contradição é essa, Romão? É muito fácil, porque Ele está aqui, batendo a porta. Ele está aqui, procurando, desde lá de Gênesis até Apocalipse, Ele está ali, batendo a porta e procurando se relacionar com o homem. Mas para você falar com Ele, é preciso que você abra a porta do seu coração. E quando você abrir a porta do seu coração, vai se preparando, irmão, porque Deus, Ele tem que ver toda a verdade da sua vida. Não pode ser uma parte aqui, outra parte lá. Deus não quer nada menos, nada mais do que tudo. Ele quer ser tudo em sua vida. Ele quer ser todo em sua vida. Por isso não adianta meias verdades. Com Deus tem que ser verdade. Ah, Romão, mas tu não sabe o que eu fiz. Eu não sei, mas Deus sabe. E esse Deus que sabe, que vê você, Ele também vai te responder lá no secreto, quando você despejar o seu coração para Ele. Amém? É lá no secreto, irmão. É nesse lugar que o Nilson falou aqui dentro, ó. Ele está querendo te encontrar nessa manhã. Ele não está querendo deixar você de lado, não. Mas é preciso que você seja verdadeiro com Ele. É muito difícil você chegar como um hipócrita e dizer: Senhor, tu sabe o que eu fiz, né? Olha lá, olha a semana que eu fiz. Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Relaciona diante de Deus. Aí Deus vai perguntar: qual é a motivação? Você fez por quê? Você está querendo que eu veja ou que as pessoas vejam? Ouviu? Ouviu o que Deus disse a você agora? Você está querendo que eu veja ou que as pessoas vejam? A nossa motivação tem que ser para agradar o poder todo-poderoso de Deus. A nossa posição tem que estar debaixo das mãos do Senhor. E os olhos que tudo vê.
Então, para encontrar com Ele, deixa o Espírito Santo invadir a sua vida. Abra a porta do seu coração, porque Deus quer uma intimidade. Deus quer uma intimidade, Deus quer chegar para você, no seu íntimo. Ele quer ser um pai e filho. Ele quer ter uma conversa de pai com filho. Você abriu o coração para Deus? Deixou Ele entrar dentro da sua vida? Então vamos lá. Vamos ler lá o versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai, que está em secreto. E então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Eu quero prestar atenção nessa palavra recompensará. Olhe lá atrás, quando ele falou dos hipócritas. Lá no versículo 5, se não me falha a memória, isso. Versículo 5, versículo anterior, né? Versículo 5. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de ser vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Olhe bem, eles já receberam a sua recompensa. E aqui no versículo 6 está dizendo: mas quando você orar, vá no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Ah, Romão, o que é? O que é isso então? A recompensa do hipócrita e daquele que faz as coisas para que os outros vejam, é as próprias pessoas, são os bajuladores, que vão ficar lá no seu pé dizendo: oh, que bom, que lindo que você fez, ah, maravilha, sua oração é maravilhosa, nossa, você é um homem muito santo, uma mulher muito santa. Tudo bem, recebeu aplausos daqueles que viram você, mas e o aplauso de Deus? E o aplauso dos céus? Como é que fica? Então a recompensa dos hipócritas, ele já recebeu. Está lá. Os louros das pessoas que querem ser os seus bajuladores. Está difícil falar isso? Irmão, olha, por Deus do céu, eu orei muito para que Deus falasse em meu coração primeiro para falar com vocês. E isso fala muito comigo. Para que a minha motivação nunca seja receber aplauso dos outros, mas eu quero receber aplauso dos céus. Aleluia! É isso que nós queremos. E eu tenho certeza que a maioria, vamos dizer assim, 99,9% dos voluntários dessa igreja, dos líderes dessa igreja, das pessoas dessa igreja, querem receber aplauso dos céus. É por isso que essa igreja anda como anda. Entendeu? É o meu coração, é o que eu quero ver. É o que eu peço a Deus para que isso aconteça. Eu sei que na igreja tem muita gente boa e muita gente ruim, tem muita gente santa e muita gente pecadora, mas eu vou dizer para você, de qualquer forma, é a igreja do Senhor. Pecador ou não, o Senhor está lá ouvindo e querendo ouvir você, mas Ele quer ouvir a verdade do seu coração, porque é através da verdade do seu coração que o Espírito da verdade entrará nele e fará uma mudança. Amém? Aquilo que tiver de mudar, vai mudar. Você já viu quando nós ligamos a luz num quarto escuro? Já viu? Liga a luz num quarto escuro e aí você vê tudo. Aqui na igreja, eu não enxergava, eu enxergava só a penumbra dos irmãos lá atrás. Mas agora eu posso ver quem está de óculos. Agora eu posso ver o cabelo da irmã. Agora eu posso ver a careca do outro, né? Eu posso ver o irmão que está lá, posso ver o pastor Edilson, está lá atrás, eu vejo o pastor Edilson, eu posso ver alguns irmãos que já conheço de muito tempo olha, hoje de manhã, eu estava passando ali na cantina, e quando eu vi um irmão lá que, poxa, fazia um tempão que eu não via. Eu fiquei tão feliz que eu dei um aperto nele tão grande que eu levantei ele do chão.
E quando eu levantei ele do chão, eu acho que talvez, eu fiquei até com... Eu falei assim, Senhor, será que eu apertei muito ele? Pode ter machucado? Irmão, a minha alegria foi muito grande em ver aquele irmão. Deus quer te abraçar sim. Deus quer te alcançar desse jeito. Ele quer te dar um abraço tão forte, tão verdadeiro. Mas Deus precisa da tua verdade, seja ela qual for. Fala com o Senhor a verdade do seu coração. Romão, se Deus sabe, por que eu tenho que falar? Porque Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da sua boca. O coração que nós temos é um coração, tem que ser um coração de filho. O pai sabe que o filho ama. Mas quem de nós não gosta de ouvir um elogio do filho? Pai, eu te amo. Meu filho esses dias... Não vou falar isso não, porque aí... Deixa. Ele me desmontou com o elogio que ele fez para mim. É um elogio tão grande que eu não tenho coragem de falar aqui, porque eu não mereço tudo aquilo. Mas o meu coração se arrebentou de alegria. O meu coração se encheu de alegria de receber do meu filho espontaneamente aquele elogio que ele fez. É isso que o pai quer com você, gente. É esse relacionamento de pai com filho. É para isso que a oração serve. Às vezes nós pedimos assim, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, quero isso, quero isso. Cara, pedir a Deus coisas é importante. Eu não vou dizer para vocês que vocês não têm que pedir, não. Nós temos que pedir. Mas o principal da oração não é isso. O principal da oração é esse contato, essa conversa, esse diálogo com Deus. É esse diálogo de pai para filho. Porque as coisas que o Senhor tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer, porque está aqui na palavra que nós lemos. Ele sabe de tudo que nós precisamos antes de nós pedirmos. Versículo eu prefiro ir na Bíblia do que nas minhas anotações, que está tudo bagunçado aqui. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que for falarem muito serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês estão me entendendo? Então, não é que você não deva orar, deve orar, mas que isso não seja a principal motivação quando você orar. Primeiro se encontra com Deus, marca um encontro com Ele, seja um verdadeiro adorador, marca um encontro com o Senhor, tenha intimidade. A relação com Deus, ela te impulsiona a essa recompensa que Ele vai fazer. Ele te recompensará. Qual é a recompensa para nós que estamos procurando um relacionamento com Deus? É a presença dEle. É o Espírito Santo da verdade em nós. O salmista Davi, lá no Salmo 51, versículo 11, ele falou assim, não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Espírito. Por que o salmista Davi, ele simplesmente falou dessa forma? Não tira de mim o teu Espírito. Porque a melhor recompensa que nós temos para estarmos com o Senhor, para orarmos a Deus nesse encontro que nós vamos ter, é o Espírito Santo dele, é a habitação dele em nós. Então o lugar onde nós devemos encontrar com Deus é aqui no coração. Porque quando o seu coração está cheio do Espírito Santo de Deus, aí sim, você está pronto
a ir com Ele, para onde quer que você vá. E ter a presença de Deus junto com vocês, com a vida de vocês, é assim. É como se Deus estivesse andando com você. E você está caminhando na vida. E Deus aqui junto. Mas tem aqui um obstáculo. Tem um abismo aqui. Você pode não enxergar, mas esse Deus que está do teu lado, Ele enxerga. E Ele diz, não, Romão, vira. Vamos caminhar. Vamos continuar andando. Vamos, Romão, continua andando. Aí você continua andando, você continua caminhando. Mas aí tem uma mesa. E essa mesa é algo que você não pode pegar, não pode tirar. Aí vem Ele. Quando você não pode fazer, Ele vem e faz. E aí você passa. Deus às vezes te livra, te guia pelo caminho que tem que guiar, e às vezes Ele faz o que tem que fazer. Isso é com Ele. Isso está no controle dEle. Por isso que nós nunca devamos deixar de orar por aquilo que nós precisamos, porque muitas coisas acontecem quando nós oramos, e muitas coisas deixam de acontecer, justamente porque não oramos. Vocês estão me entendendo aí? A presença de Deus em você, a presença do Espírito Santo em sua vida, é importantíssima, porque Ele junto com você, Ele simplesmente diz, eu estou aqui. É uma questão de confiança. Intimidade é uma questão de confiança, é uma questão de submissão. Intimidade é uma questão onde você, apesar de estar junto, você se sujeita à vontade daquele que é o seu Criador, aquele que é o seu Deus. Jesus, quando orava, Ele sempre se sujeitava ao Pai. Lá no Getsemane, é uma das orações mais lindas que eu já vi. Porque Jesus colocou ali a sua humanidade, o seu medo. Ele colocou ali a sua angústia. Mas Ele disse, palavras dele, mas seja feita a tua vontade, Pai. Então, irmãos, se vai dar certo ou não, é Deus que sabe. Mas você nunca deve deixar de orar. Amém? Vocês estão me entendendo? Eu fui didático aí para que vocês entendam isso. Essa relação de confiança que você tem que ter com Deus. Essa relação de fé que você tem que ter com Deus. Fé pressupõe confiança. Fé não é arrogância. A palavra de Deus diz que tudo aconteceria se nós fizéssemos no seu nome. Tudo acontece conforme a vontade dEle. No nome dEle nós vamos fazer. Porque não somos nós que estamos fazendo, mas é Ele. Muitas coisas vão acontecer. Maiores ainda do que essas que vocês estão vendo eu fazer. Disse Jesus. Mas é preciso que vocês estejam primeiro o quê? Cheios do Espírito. E aí, nós vamos para a parte final. Cheios do Espírito. Eu quero levar vocês a uma parte, eu vou ler aqui, só para a gente, que o Tiago leu na quarta-feira, nós estamos estudando Atos. E lá no capítulo 4, versículo 24 de Atos, olha a partir daí o que o Senhor fala. Pedro estava contando aos discípulos o que tinha acontecido quando ele tinha pregado e tinha curado aquele coxo, tinha acontecido alguma coisa, e ali as pessoas, incomodamos as autoridades, incomodamos as pessoas. Ou seja, as potestades se incomodam quando Deus usa o crente. E aí, Pedro contou isso para os seus discípulos. E ao contar isso para os seus discípulos, ouvindo isso, olha o que eles fizeram. Ouvindo isso, versículo 24, levantaram junto a voz
a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo, pela boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceu as nações e os povos conspiravam em vão? Os reis da terra se levantavam e os governantes se reuniam contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade já haviam decidido de antemão. Eles mataram Jesus, mas Deus já estava no controle. Tudo está no controle de Deus. Não fique pensando que Deus não está vendo as coisas que estão acontecendo aí, não. Está no controle do Senhor. Agora, Senhor, diz a oração daqueles que estavam orando, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Agora, ouçam bem o primeiro versículo que eu li. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz. Levantaram juntos a voz. Júnior acabou de pedir a oração da igreja em favor daquilo que nós estamos passando na nossa igreja hoje, dos momentos em que estamos vivendo. Levantaram juntos a voz. Depois, os discípulos que estavam orando juntos, eles declamaram o que Davi havia profetizado a respeito do seu ungido. E falaram também o que o povo daquela cidade havia feito contra o ungido do Senhor. Apesar de eles saberem, orando juntos, que Deus estava no controle de tudo. Então ele disse: agora, Senhor, considera. Ele está dizendo assim: Senhor, olha as ameaças, olha o que eles estão fazendo. Eles não pediram para Deus, vai lá e destrói. Deus vai lá e detona. Não. Eles não falaram isso. Eles só falaram: Senhor, olha lá e decide conforme a tua vontade e a tua justiça. Decide como os teus desígnios. Nós não vamos nos meter nisso. Olha, Senhor, as ameaças. Olha, Senhor, tudo o que está acontecendo. Considera Deus. E depois que eles oraram, considera Deus, ele disse o seguinte: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. Eles estavam buscando a Deus para cumprir a sua missão. Igreja, não temos que entrar em querelas aqui, querelas ali. Nós temos é que cumprir a missão que o Senhor determinou para essa igreja, nesse lugar e nesse tempo, que é pregar a palavra de Deus corajosamente. É isso que o Espírito Santo do Senhor quer de você. É isso que o Espírito Santo do Senhor está nesse momento visitando o teu coração, enchendo o teu coração para que vocês façam. E o versículo final diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Cheios do Espírito Santo. Nós falamos aqui que oração é um encontro. Nós falamos aqui que nesse encontro não pode ser de forma hipócrita, mas tem que ser de forma verdadeira. Nós falamos aqui
que é preciso abrir a porta do lugar onde Deus quer nos encontrar na oração, que é o coração. Nós falamos aqui que é necessário ter uma intimidade com Deus, falar a verdade do seu coração, ter um abraço do Espírito Santo em sua vida. Nós falamos aqui que é necessário você se submeter à vontade dEle e confiar do que Ele está te falando, daquilo que Ele sabe que você precisa, porque Ele está te vendo melhor do que eu, do que qualquer um de nós. Ele te vê. Ele olha para você. Nós falamos aqui que Deus opera na comunhão. Levantaram juntos a voz. É orando junto, é se unindo, é sendo um corpo só, é que nós vamos conseguir que o Senhor nos escute. Porque Ele quer ser ouvido. E Ele está nos falando nessa manhã que tem que ser em união, em conjunto, em comunhão. Se não for assim, vai passar despercebido, irmão. Ué, Romão, mas tu não disse que Ele sabe o que é? Mas o Senhor está me vendo. O Senhor sabe o que eu estou passando. Eu sei. O Senhor está te vendo e o Senhor sabe o que você está passando. Mas antes de qualquer coisa, você tem que olhar que esse Deus que está te falando nessa manhã é um Deus que está dizendo para você: muda o estado do teu coração, porque o lugar que eu vou te encontrar é aí dentro. Como é que está o teu coração nessa manhã? Como é que está? Ele está cheio de quê? Está cheio do Espírito ou está cheio de mágoa? Ele está cheio do Espírito ou está cheio de conversa fiada? Ele está cheio do Espírito ou está cheio de vaidade? Ele está cheio do Espírito ou está cheio de mentira? Ele está cheio do Espírito ou ele está cheio de você mesmo? Então se encontre agora. Faça um exame, como nós vamos tomar ceia agora, de si mesmo. E responda para Deus: Senhor, o meu coração precisa de Ti. Agora estou abrindo as portas do meu coração para que Tu entre. E deixa Deus te encontrar nesse lugar de oração. Deixa o Senhor te encontrar nesse momento de oração. Novamente eu vou ler o versículo 31, lá de Atos capítulo 4. Antes, porém, eu quero ler um conselho de Paulo, que disse, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ore continuamente. Quando é que você deve deixar de orar? Nunca. Como você tem que orar? Continuamente. É assim que o Senhor fala com você. Versículo 31 do capítulo 4 de Atos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmão, só cheio do Espírito Santo você vai conseguir enxergar o outro do seu lado. Não há outra forma. Porque os nossos olhos têm que estar com os olhos divinos, os olhos de Deus, para que você realmente enxergue o outro do outro lado. Você enxergar a pessoa do outro lado não é você ver uma pessoa física, mas é você ver uma pessoa que é templo do Espírito Santo também. Uma pessoa na qual você tem que ter um relacionamento. Uma pessoa na qual você tem que ter uma conversa. Uma pessoa na qual você tem que bater um papo para se unir, para ser um só, e em alta voz, e junto, começar a orar e a caminhar na caminhada de Deus. Romão, mas você não tem inimigos? Eu tenho. Nós temos. E agora Deus fala comigo e com você também. Temos que orar pelos nossos inimigos. Temos que amar os nossos inimigos. João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama,
obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós, a Trindade Divina, viremos a Ele. Olha, ser visitado por Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. A Trindade no Deus Altíssimo, o único Deus maravilhoso. Ele virá até você. E nós viremos a Ele. E faremos morada nele. É nesse lugar. Prepara o lugar. Abre o teu coração para que venha o Senhor te visitar. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero chamar os líderes